Vou gravar. Então, outra ideia que penso que também pode ser interessante é não pensarmos na missa como um espetáculo de música, um concerto, um festival, não é? E às vezes esses indicadores da performance da missa, não é? Os famosos KPIs que nós utilizamos no mundo dos negócios, hum, temos essa tentação de usar os KPIs dos negócios à missa, não é? E começamos a avaliar a missa como se fosse um encontro profissional ou social e pensamos a música não era boa, o apresentador, que é o padre, não estava bem vestido, os protagonistas, o coro falou bem ou não falou bem, as pessoas não estavam bem dispostas. Isso são KPIs do mundo dos negócios e do mundo social e que é importante que nós monitorizemos. A missa tem um valor infinito por si mesma e é um encontro com Cristo, em que se renova o seu sacrifício por nós na cruz, não é? Para nos resgatar do pecado e nos permitir entrar no céu. E Jesus está disponível para se servir do ser humano, não é? Do Padre que vai entregar as suas mãos e a sua voz para esse milagre da consagração, não é? A transubstanciação, muda a substância do pão para o corpo de Cristo e muda a substância do vinho para o sangue de Cristo. É um milagre, porque nós continuamos a ver as aparências de pão e de vinho, mas de facto sabemos que substancialmente é diferente, passa a ser o próprio Cristo. Portanto, é uma declaração de amor, um pouco de céu, não é? Tem um alcance universal de espaço e de tempo, não é? É um bem para toda a Igreja, para toda a humanidade, para todos os tempos, por isso também podemos pôr todas as intenções da missa, não há plafond, ele não esgota, não é? Mesmo que esteja só o sacerdote a celebrar, mesmo que o coro seja péssimo, mesmo que as senhoras desafinem, mesmo que não haja peditório, que ninguém dê dinheiro nenhum. Portanto, isso são KPIs de um encontro social e profissional. A missa tem um encontro, tem um valor infinito por si mesmo, não é? E o protagonista é Cristo, portanto, quanto mais nós desapareçamos, mais Jesus brilha naquela missa, não é? E é isso que nós somos convidadas a ver e a saborear e a escutar, não é? Portanto, também aqui mudarmos um bocadinho a nossa perspectiva, da perspectiva a que estamos habituadas e que não tem mal nenhum noutros contextos e noutros ambientes, não é? Portanto, aqui pode nos ajudar também esta ideia para percebermos realmente que a missa tem um valor infinito por si mesmo. E aqui pensarmos que nos situa perante os mistérios mais importantes da nossa fé, não é? Porque se trata dessa própria doação da Trindade à Igreja, não é? E daí também que faça sentido nós dizermos que a missa é o centro e a raiz da nossa vida espiritual, não é? O centro para o qual convergem todas as nossas intenções, todas as nossas orações, todos os nossos desejos, e é a raiz de onde nós tiramos a força para nos dar vitalidade espiritual ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. E também é um bem para toda a Igreja, não é? Porque nós percebemos que na missa pedimos por muitas intenções, pedimos por muitas pessoas, pedimos pela Igreja e já vamos aprofundar também nessa questão. Portanto, aqui temos este deslumbramento que tem este bebé amoroso e o desejo de pedir a Deus que fique connosco, não é? Para nós redescobrirmos a missa e percebermos que é Cristo verdadeiramente presente para nós. É como um presente que nos é entregue. E às vezes podemos também pensar que se vamos à missa com crianças é mais difícil, claro que é muito mais desafiante, mas eu aqui convidava as pessoas quando vão à missa com crianças, se as crianças estão sempre distraídas, também não ficarem inquietas com isso, porque faz parte do crescimento habitual. Mas se calhar pode ajudar as crianças, por exemplo, a rezarem o Pai Nosso, não é? Porque é uma oração que nós aprendemos desde pequeninos e, de facto, é uma parte da missa que conseguem acompanhar. Portanto, também estimulá-los a rezar o Pai Nosso, não é? Mesmo que não saibam o que estão a dizer, mas vão aprendendo e vão digerindo e vão aprofundando, portanto, e tratar a Deus como Pai, não é? Também nos ajuda a confiar nele, a entregar-nos a ele, acreditar na providência de Deus, não é? Que apesar de tudo o que nos possa acontecer, ele está sempre lá, está sempre atento, está sempre disponível. Também pode ajudar, agora estou a dizer ao contrário, mas pronto, o sinal da cruz, não é? Que o Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Dizer às crianças, ensinar, porque é uma coisa gestual, também dá assim alguma ginástica na missa. O sinal da cruz que fazemos antes do Evangelho, também fazer com as crianças. A consagração também é importante que eles percebam que é um momento solene, em que é para estar em silêncio a falar com Jesus, que é Jesus que vai estar ali a partir daquele momento. Portanto, mesmo que não percebam, as crianças estão abertas de alguma forma ao místico, não é? Portanto, conseguem entender que é um momento para estarem a falar com Jesus, que vai chegar ali. Portanto,
o sinal da cruz, é no Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sinal da cruz antes do Evangelho, a consagração e o Pai Nosso. E depois há 2 momentos assim mais físicos, não é? Se as crianças puderem fazer o peditório ficam todas contentes, é ótimo, correm um bocadinho e já ficam todas entusiasmadas, e a paz de Cristo, não é? Que também é uma forma de manifestar a paz a outras pessoas e para haver algum tipo de reconciliação e de manifestação de afeto. Portanto, há assim alguns momentos-chave em que nós podemos despertar a atenção das crianças e depois também confiar que têm o seu tempo também para estar atentos na missa, não é? Depois, pensarmos que às vezes temos uma visão muito pobre da missa, não é? E vemos-la como um rito meramente exterior ou como um convencionalismo social, porque temos um coração talvez um bocadinho mesquinho, não é? E somos capazes de viver com rotina a maior doação de Deus aos homens, não é? E em que intervém de uma forma muito especial a Santíssima Trindade. Então, para nós correspondermos a tanto amor, precisamos de exercitar esse amor a Deus, exercitar ouvi-lo, exercitar falar com Ele, exercitar olhar para Ele, exercitar saboreá-lo, não é? E por isso também o canto dá alguma solenidade também à missa e à nossa relação com Deus. Os gestos do sacerdote também nos ajudam a perceber a dimensão do que está a acontecer, não é? E é uma união a algo que é maior do que nós, por isso é que está aqui esta mão com o sol, por baixo do sol, pensando que de facto Deus também conta com a nossa pobreza humana para nos unirmos à missa, não é? E Cristo tem necessidade deste pouco que nós podemos entregar. Pede-nos pouco, mas dá-nos muito, não é? E pede-nos essa boa vontade, pede-nos um coração aberto, pede-nos a vontade de ser melhores, para recebermos aquele que se oferece a si mesmo a nós na Eucaristia, não é? Portanto, também exercitarmos essa relação com Deus, com a consciência de que somos pequenas, mas que Ele nos quer entregar-se totalmente, não é? Ele entrega-se totalmente a nós e quer que sejamos muito felizes. Agora, vamos passar a uma parte em que nós nos vamos deter nos 4 fins da missa, pensando que, pronto, já pensámos como é que podemos ajudar as crianças, mas nós próprios, não é? E eu depois, no fim, tenho um slide com algumas ideias que nós podemos memorizar. Eu própria estive a exercitar estas ideias ao longo destes 15 dias de preparação da sessão e depois posso enviar as tais notas que recolhi para quem quiser e se quiserem, e se vos ajudar também. Mas então, vão ser as notas no fim destas 4 ideias, não é? De termos sobre os 4 fins da missa. Então, um dos fins da missa é a adoração. E em que momentos da missa é que de alguma forma se atualiza essa adoração? O primeiro momento é quando o sacerdote beija o altar, porque o altar simboliza Cristo e de alguma forma o sacerdote está a cumprimentar Cristo, não é? Está a adorar Cristo. Também quando fazemos o sinal da cruz, nós estamos a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de alguma forma a unirmos-nos à Santíssima Trindade que adoramos. Quando rezamos o Glória, também estamos a dar glória a Deus, não é? Portanto, estamos a adorá-lo com essa oração que é tão bonita, que é o Glória. Também temos o Santo, não é? O prefácio, que é uma oração de ação de graças, termina com o Santo e que muitas vezes é cantado. Portanto, também unirmos à voz dos anjos e dos santos para louvar e glorificar a Deus. E dizia São José Maria que há muitos anjos presentes na missa. E às vezes a nós pode nos ajudar, não é? Exercitar essa relação com os anjos que possam estar na missa. E a consagração, não é? Um momento de maior adoração, não é? A adoração em silêncio, é um convite ao deslumbramento e ao fervor de cada uma de nós, não é? Portanto, eu depois, no fim, como digo, há um flyer em que eu faço um resumo de cada uma destas ideias associada a cada um destes 4 fins da missa. Mas então, este agora é a adoração. Depois, o outro fim da missa é a petição, por isso é que estão aqui muitas mãos a pedir, não é? E há um momento da missa, que é logo no início, em que o sacerdote diz: oremos, e fica em silêncio, para haver diálogo com Cristo e para que nós lhe possamos pedir algumas intenções. Logo no início da missa, antes da primeira oração, o sacerdote diz: oremos. Depois temos a oração dos fiéis, não é? Que é uma súplica comum, também se chama oração universal, porque de alguma forma abraça as necessidades da Igreja e do mundo, não é? E é a oração dos fiéis em que nós pedimos a Deus para nos ouvir. Eu, este sábado, fui a uma missa onde estavam 2 velhinhos gêmeos amorosos, em que nesta oração dos fiéis, como era a missa vespertina, celebrava-se o São Vicente em Lisboa, não é? A solenidade de São Vicente, padroeiro de Lisboa, que substituía de alguma forma a liturgia do próprio domingo, por ser o santo da cidade.
Então, na oração dos fiéis dizia-se interceda por nós, como é que era? Intercedei por nós, interceda por nós, São Vicente, mas um deles dizia, intrometa-se por nós, São Vicente. Então, só me dava vontade de rir, a pensar, não era, por intercessão de São Vicente, rogai por nós. E eles diziam, por intromissão de São Vicente, rogai por nós. E de facto, nós queríamos que ele se intrometesse para interceder por nós nestas petições. Depois temos a oração eucarística, não é? Que é uma oração que vai desde o fim do ofertório até ao fim da missa, de alguma forma, não é? Nós temos a liturgia da palavra, que acaba com a homilia, e depois temos a liturgia eucarística, que começa com o ofertório e acaba no fim da missa. A oração eucarística, há várias modalidades de oração eucarística, mas começa com aquela oração, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e depois reza o prefácio e o santo. Portanto, nessa oração nós, de contextos diferentes, unimos-nos às intenções do Papa, pedimos pelo Bispo, mencionamos o nome, pedimos pela Igreja Universal, pela Igreja Particular, vamos pedindo por todos os membros da Igreja, é o momento dos vivos, dos defuntos, não é? E nós próprios podemos pedir pelas pessoas que temos na cabeça, no coração, pelas pessoas que nos esquecemos de pedir, pelo que nos preocupa, pelo que nos ocupa, pelo que nos faz sofrer, pelo que nos alegra. Portanto, podemos aproveitar esses momentos para, de facto, pedir por pessoas concretas. Portanto, petição. O terceiro, o fim da missa, é a reparação, não é? Pedirmos desculpa a Deus pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade inteira, porque se nós dizemos que a missa é a renovação do sacrifício da cruz, de facto está-se ali a atualizar esse sacrifício que tornou possível a nossa ida para o céu. Portanto, temos o ato penitencial, em que nós reconhecemos concretamente os nossos pecados, confesso a Deus que pequei por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões. Também temos a consciência da nossa culpa e pedimos perdão. É de alguma forma uma confissão pública diante de Deus e da Igreja. Depois temos o ofertório, em que nós nos podemos unir com os mesmos sentimentos de Cristo, de redimir todas as almas e pormos da nossa parte, não é? O ofertório, em que há as oferendas que vão ser transformadas. Nós também podemos oferecer a nossa própria vida, oferecermos o nosso dia, oferecermos a nós próprios, para nos unirmos a esse sentimento de Cristo e esse desejo de Cristo de que todas as pessoas sejam redimidas do seu pecado e possam entrar no céu, não é? Portanto, também podemos entregar-nos de alguma forma para pedir desculpa a Deus pela humanidade inteira. Também há um momento muito bonito no ofertório, se nós estivermos atentas, que o sacerdote põe o vinho e a água no cálice e depois vai purificar as mãos. Não é que tenha as mãos sujas, porque aquilo é só água, não lava. Mas é um símbolo da purificação para pedir a limpeza da alma dos pecados, do amor próprio, das omissões, das faltas de amor do próprio sacerdote, e nós podemos pedir também a nossa purificação. Também quando o sacerdote põe essa gotinha de água no vinho, também significa a nossa união como gotinhas de água que se unem à paixão de Cristo, não é? Depois temos o Cordeiro de Deus, em que nós pedimos a Deus que tire os pecados do mundo, não é? Pedimos que tenha piedade de nós e que nos dê a paz. Portanto, também é uma forma de nós atualizarmos este desejo de reparação. Depois, o outro fim da missa é a gratidão, não é? A missa significa ação de graças. Nós podemos agradecer termos contacto com a nossa história, temos contacto com a história através das leituras, não é? Em que, de alguma forma, Deus bate à porta do nosso coração para que nós ouçamos a boa nova, não é? A história que Ele criou para nos salvar, não é? E que muda os nossos corações, não é? Depois na homilia temos alguma proposta específica para sedimentar em nós essa semente que é recebida através da palavra, não é? Nós quando rezamos a Deus dirigimos com palavras, mas quando ouvimos a palavra de Deus, é Deus que nos fala, não é? Portanto, estarmos abertas a ouvir essa palavra de Deus que nos quer falar e que nos quer transformar e que quer converter o nosso coração. Depois temos o prefácio, que é essa oração que eu estava a dizer, que depois do Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, a nossa salvação. Depois há o prefácio, que é uma oração que, de acordo com o tempo litúrgico ou a festa, nós recordamos as maravilhas de Deus a favor dos homens. Portanto, unirmos essa oração, que é tipo uma poesia da ação de graças.
E por último temos a ação de graças depois da comunhão, não é? Que entre as recomendações da Igreja para depois da comunhão, há esta de permanecer alguns instantes em silêncio, não é? A ação de graças a Deus por nos ter entregue o seu Filho como alimento da nossa alma, não é? E é um momento em que nós podemos despertar em nós afetos de amor, de contrição, não é? E pensarmos de facto como é que nós nos dedicamos a esse agradecimento, não é? No outro dia estava na missa com um sobrinho meu que dizia, não, Jesus já derreteu, agora já podemos falar. E então é importante também ensinar às crianças que a Igreja acredita que durante 10 minutos Jesus ainda está materialmente presente dentro de nós, porque é o tempo que a hóstia demora também a converter-se materialmente no nosso corpo. Portanto, é bom fomentar nas crianças e em nós próprios este desejo de estarmos esses 10 minutos, desde que comungamos até ao fim dos 10 minutos, em diálogo de amor e de afetos com Deus, não é? Porque de facto Ele está dentro de nós e não faz sentido estarmos a falar com outras pessoas, nem estarmos a pensar noutras coisas, não é? Portanto, aqui também exercitarmos esse esforço de gratidão. E assim temos uma saúde diferente, não é? E podemos sair da missa com mais vontade de testemunhar Cristo, não é? E a missa acaba com o envio das pessoas, não é? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não é ide em paz que acabou a missa, bora festejar, mas é esse compromisso de dar testemunho, não é? E de alguma forma fazermos da nossa vida uma vida mais parecida com a de Cristo, porque participamos na paixão e na ressurreição do Senhor, não é? E assumimos esse compromisso cristão de levar a benção de Deus às atividades do nosso dia a dia, glorificando a Deus com a nossa vida, não é? Porque a nossa vida é uma missa na medida em que nós participamos dela, mas depois temos muitas outras coisas para fazer, portanto, podemos glorificar a Deus com a nossa vida, não é? E saímos da missa a comentar se o coro desafinou, se aquela pessoa estava bem vestida, é uma pena porque eu devo sair melhor do que entrei, com mais vida, com mais força, com mais vontade de dar testemunho cristão e de alguma forma deslumbrada pelo amor de Deus por cada uma de nós e pelo amor de Deus pela humanidade inteira, não é? Portanto, é uma oportunidade que nós temos de exprimir na vida o sacramento que recebemos com a fé, não é? Porque acabamos de celebrar a vida, não é? Com essa consciência de que a missa tem o seu cumprimento nas escolhas de quem se deixa comprometer pessoalmente com os mistérios de Cristo, não é? Aprendermos também de alguma forma a tornar-nos pessoas eucarísticas, não é? Que têm sede de participar cada vez melhor na missa para que depois podermos trazer a missa para a vida, não é? Esta lógica de ter os mesmos sentimentos de Cristo, de que as pessoas façam o bem, que sejam boas, não é? Que também saibamos escolher bem e amadurecermos estes frutos da missa na vida de todos os dias, não é? Porque a missa é como esse grão de trigo que depois na vida do dia a dia vai crescendo e vai amadurecendo em boas obras, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que nos torna semelhantes a Cristo. Portanto, de facto, é uma transformação pela união com Cristo, não é? E vai atualizando a graça que o Espírito Santo nos concedeu no batismo, no crisma, para que o nosso testemunho cristão seja credível, não é? Porque, de facto, a ideia de sermos católicos não praticantes é como se fôssemos ciclistas não pedalantes, não é? Porque de facto a missa faz parte da nossa vida e é difícil às vezes, é preciso conjugar horários, mas de facto se nós temos as prioridades bem delineadas e bem assumidas, tudo o resto vem por acréscimo, não é? Então, isto era o que eu falava, não é? Este slide que eu fiz e tenho exercitado este esforço, não é? Se nós, em cada semana do mês, nos detivermos num dos fins da missa, acabamos o mês a determos na adoração, na reparação, na petição e na gratidão. Pensando que nós na missa saboreamos um pouco do céu, não é? E aqui eu pus em resumo aquilo que fui falando, a adoração, a saudação a Cristo, o sinal da cruz, o glória, o santo, a consagração, a petição, o oremos, a oração dos fiéis, a oração eucarística, em que se recorda também esse pedido nominal pelo Papa, pelos bispos, pelos vivos, pelos defuntos, pela Igreja inteira, a reparação, temos o ato penitencial, o ofertório, a purificação, aquela do lavabo que eu falei, não é? O sacerdote passa as mãos por água numa tacinha, é para simbolizar esse desejo de purificação interior. No Cordeiro de Deus também pedimos que tenha piedade de nós e que tire os pecados, que sabemos que tira os pecados do mundo e que nos dê a sua paz, e a gratidão, não é? Temos o contacto com a história da salvação através das leituras e esse desejo de fazermos na nossa vida também um testemunho pelo que nós interiorizarmos da homilia,
o prefácio, que é essa oração tão bonita em que nós louvamos a Deus através da consciência da criação, e a ação de graças da comunhão, não é? De alguma forma é um pouco de céu. Portanto, eu posso depois enviar isto a quem quiser, ou depois posso pôr aqui quando acabar a gravação, mas estejam à vontade, eu estive a exercitar a aplicação prática destes memory tips, que penso que podem ajudar outras pessoas, como me ajudaram a mim, e de facto é muito gráfico também esse desejo de escrevermos, por isso é que é o lápis, escrevermos uma página da nossa vida com mais profundidade e com mais dependência boa de quem mendiga a graça de Deus através da missa. Por último, queria convidar-vos a participar na próxima sessão, que não vai ser dada por mim, podem sossegar, podem descansar da minha voz e da minha imagem, e vai ser dada pelo meu irmão mais velho, que se chama Manel e que é Procurador da República. Porquê o Manel e porquê por ter esta profissão? Porque a bem-aventurança é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Portanto, eu acho que ele pode ser a pessoa indicada para nos falar deste tema e para nos abrir para a realidade destes bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que somos todos nós, não é? Mas a verdade é que eu acho que uma pessoa destas áreas também nos pode falar com outra propriedade e com outra autoridade, e ainda vai diversificando também aqui os oradores do passo a passo, e eu penso que também é muito enriquecedor para todos. Para mim, estou super entusiasmada com este convite e com esta sessão, portanto eu penso que vai ser muito apelativo. E também vos convido a convidarem outras pessoas, que até que não tenham nunca vindo ao passo a passo, mas que podem participar. O link é sempre o mesmo, embora eu envie todas as semanas, mas é sempre o mesmo. E penso que pode ser assim muito enriquecedor e muito iluminador também para a nossa vida. Portanto, vou parar a gravação. Obrigada por tudo.